No podcast do Publish News desta semana, vamos conversar sobre a escrita de ficção. Conversamos com Noemi Jaffe, escritora e professora de escrita criativa. Ela usou a experiência ministrando oficinas literárias para sintetizar 7 princípios fundamentais que buscam fornecer informação para uma jornada de desenvolvimento da voz literária de cada autor ou autora. Essa conscientização dos próprios processos condensados está no livro Escrita em Movimento, editado pela Companhia das Letras. Conversamos com Noemi sobre o livro, sua experiência e sobre os princípios. Palavras, simplicidade, consciência narrativa, originalidade, estranhamento, detalhes e experimentação. A proposta do livro é ser uma reflexão sobre o próprio processo de escrever. O livro também tem pequenos textos de autores de destaque, como Beatriz Bracher, Milton Atum, Eliana Alves Cruz, entre outros, para oferecer variados pontos de vista a respeito dos princípios que estruturam o texto. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor, e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. E corra! Não fique fora do processo que quer trazer para o mercado editorial brasileiro uma maior conscientização para a gestão de pessoas. O ranking de as melhores empresas para trabalhar, Mercado Editorial 2024, é uma iniciativa do Publish News e do Great Place to Work, consultoria global cuja missão é construir uma sociedade melhor, transformando cada organização em um ótimo ambiente de trabalho para todos. Para participar do processo, é preciso certificar sua empresa o quanto antes. Antes de passar para o episódio de hoje, vamos ouvir o que a diretora executiva da GPTW Brasil, a Marina Sobral, tem a nos dizer. Oi pessoal, isso mesmo, tem sido muito legal esse processo de ver aí as editoras acompanhando o Great Place to Work, se inscrevendo, querendo participar. E agora que a gente está na reta final para essa primeira edição, eu queria fazer um convite reforçado aqui para vocês, né? A gente tem até o dia 29 de fevereiro para finalizar esse processo. Esse processo consiste na aplicação da pesquisa, para a gente entender, né, o quanto a empresa, o quanto a organização é um great place to work, é um bom lugar para se trabalhar. Mas vai além disso, né? A gente entende que a certificação, a pesquisa, ela é um primeiro termômetro. O nosso objetivo mesmo é, de fato, transformar essas organizações, né, ajudar ela a chegarem a um patamar aí de serem bons lugares para se trabalhar, né, de serem lugares onde as pessoas consigam se desenvolver, que elas se engajem, que elas pratiquem inovação, o que contribui para os dois lados, como a gente sabe, né? Então, queria fazer esse convite aí especial. Acho que a gente tem muita coisa legal para aproveitar no mercado editorial, muita troca boa para fazer, já empresas que têm práticas incríveis. Então, a ideia é que todas aí comecem a olhar para isso com mais cuidado, e esse pode ser um primeiro passo, né? Então, eu queria convidar com vocês mais uma vez para darem uma olhada lá no nosso site do GPTW, darem uma olhada no site do Publish News também, para saber um pouquinho mais sobre esse processo e se inscreverem aí até dia 29 de fevereiro, é a finalização da pesquisa. Então, a inscrição tem que começar antes, porque para começar a pesquisa, né, tem um processinho aqui antes, tá bom? Então, conto com vocês e qualquer dúvida, acionem a gente. Um abraço. Esse é o episódio 307 do podcast do Publish News, do dia 15 de fevereiro de 2024, gravado no dia 7. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Thalita Facchini e Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Noemi Jaffe.
Queria agradecer aqui, Noemi, por participar aqui. A gente está gravando numa tarde de quarta-feira, pré-carnaval, né? Obrigado pelo seu tempo nesse calor de São Paulo, mas obrigado por estar aqui com a gente também. Obrigada a vocês por terem me chamado. Noemi, você já começa na introdução com uma pergunta que acho que é inevitável e todo mundo acha que deve fazer, mas você começa já a introdução com isso, né? Mas como que o. E acho que explica um pouco também da relação do seu livro, né? O Escrita em Movimento. Como que o ensino da escrita influencia no seu próprio trabalho, né? Na sua própria escrita. Pra gente começar aqui. Bom, super obrigado vocês aí do Publish News por terem me chamado. E, bom, então, como você disse, já está na própria introdução do livro que depois de tantos anos dando aula, né, porque não só aula de escrita, mas antes disso eu dava aula de literatura, dava aula de redação, dava aula de gramática, escolas de ensino médio, então são mais de 40 anos dando aula. Eu praticamente penso em termos de aula, né? Eu não consigo ler um livro sem ficar prestando atenção nas frases e pensando, nossa, olha essa frase, eu podia usar num exercício, é, olha essa pontuação, olha o uso desse tempo verbal. Então, eu leio dando aula, né? E enquanto eu escrevo, ultimamente tem sido assim, meus alunos são testemunhas disso, né? Enquanto eu escrevo, como eu corrijo muito o que eu escrevo, eu fico o tempo todo parando a minha escrita e já lembrando de exercícios que eu posso fazer a partir daquilo que eu estou escrevendo, né? Então, estou escrevendo, estou pensando em exercícios, em ideias de coisas para contar na aula e tal, para perguntas para fazer para as pessoas, enfim, para os escritores para quem eu dou aula, que eu nem chamo de alunos, porque a maioria deles são escritores mesmo. E, por outro lado, né, na outra via, as minhas aulas também influenciam na minha escrita, porque eles, né, os meus alunos têm muito boas ideias e as soluções que eles dão para as perguntas que eu faço, para os exercícios que eu ofereço, são sempre muito boas, às vezes muito melhores do que as que eu tinha pensado. Então, eu aplico ideias dos meus alunos nos meus textos, e até no sentido negativo também, porque como para dar aula, a gente precisa, por exemplo, falar muitos sinônimos, né? Que é uma exigência que eu mesma me faço para ser mais clara, para ser didática. Então, quem lê meus livros, sabe que eu dou sinônimos. E não é uma coisa legal, né, escrita literária, ficar dando sinônimo, sabe? Ou então ficar usando mais de dois adjetivos para cada substantivo, que é uma coisa que os meus editores já sabem. Ah, a Noemi usa sempre muito adjetivo para qualificar cada substantivo. Então, eu mesma já vou lá e já fico cortando os adjetivos, mas quando chega o editor, corta mais ainda. Então, é sempre um diálogo muito bacana que acontece entre o trabalho de docência, né, da aula, e a escrita literária. Uma conversa muito circular. Não, e para quem não conhece ainda o livro da Noemi, que eu acho que vale muito a pena, realmente é um livro muito intenso, né? Apesar de ser um livro pequeno em páginas, mas é. E umas coisas que é interessante que tem uma estrutura de uma ideia que você desenvolve, né? Como você fala também, não é um manual de escrita, mas o que eu achei engraçado é que uma das coisas que você fala é realmente para não aditivar tanto, né? Só que ao mesmo tempo você faz, é muito interessante isso também. Não, muitas vezes eu penso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, porque eu falo várias coisas para os meus alunos fazerem, quando eu vejo, eu mesma estou fazendo. Porque eu também tenho que me ensinar as coisas, né? O que o livro fala, escritor nunca está pronto. E, Noemi, no seu livro você desmistifica alguns mitos, né? Por exemplo, que a escrita de ficção com a arte do fingimento, da separação da realidade, que não existe talento inato, que inspiração é algo divino para poucos,
Enfim, eu quero saber o que tanto mais você poderia colocar nesse aspecto e se todo mundo realmente é capaz de escrever ficção. Não, não é todo mundo que é capaz de escrever ficção, é todo mundo que queira escrever ficção, né? Porque se você não tiver interesse, eu não vou ser capaz de te ensinar, né? Ou se você não tiver essa inclinação, esse desejo, né? Então, é todo mundo que quiser aprender a escrever ficção, primeira coisa, precisa gostar de ler, né? Também é impossível ensinar alguém a aprimorar a escrita literária se a pessoa não tiver loucura, paixão pela leitura, pela literatura, precisa ler muito, precisa ler, reler, né? Então, eu acho que para todas essas pessoas que querem aprender a escrever e que gostam de ler e que se dispõem a se dar um tempo longo, né, de no mínimo 2, 3, 4 anos, porque não é uma coisa que se aprende em 2 meses, não, né? Todas essas pessoas são capazes de escrever muito melhor do que elas escrevem. Eu não posso garantir que elas vão se tornar excelentes escritores. O que eu posso garantir é que a pessoa vai escrever muito melhor do que ela já escreve, né? Isso daí é 100%, porque é como qualquer coisa, né? Se você está afim de aprender a tocar violão, você fica 4 anos estudando, você gosta daquilo, você se dedica àquilo, você pode não ser o Yamandu Costa, mas você vai tocar violão legal, né? A escrita não é diferente. Eu queria, uma curiosidade minha, né? Eu queria que você me contasse, tem alguma vez, algum aluno, algum texto que você viu e falou assim, meu Deus, isso aqui é muito bom. Essa pessoa nem precisaria aqui fazer um curso inteiro. Tem alguma passagem que te marcou? Tem o Flávio Cafiero, né, que é hoje um escritor super premiado. Ele era meu aluno na Casa do Saber, isso já faz mais de 10 anos, 12 anos, e ele praticamente veio pronto, né? Todo mundo que lia os textos dele falava, gente, o que que esse cara está fazendo aqui? Ele vai ser premiado, ele vai ser um grande escritor, e foi realmente o que aconteceu, né? Teve um momento em que eu falei para ele, até virou folclore entre os meus alunos, né? Que eu falei para ele um dia, Flávio, vai catar coquinho, sabe? O que que você está fazendo aqui? Então, hoje tem uma turma minha que mede a qualidade dos textos em termos de coquinhos, né? Eles falam, nossa, esse texto aqui vale 100 coquinhos, né? Porque... E tem outros alunos também, meus, que já são escritores, com livros publicados, e que eu mesma pergunto para eles, por que que vocês continuam? Né? Porque não teriam necessidade de continuar, mas é porque é bom, sabe? É bom você estar num grupo que tem a disposição de ler o que você escreve. É raro você ter 18 ótimos leitores dispostos a ler tudo que você escreve e falar mal. Porque quando a gente mostra para os nossos amigos, eles não têm coragem de falar mal. E aí não vale nada, porque o cara lê e fala, não, tá ótimo, mas não tá ótimo, né? E lá no grupo, as pessoas falam, olha, essa parte aqui não tá legal, você precisa construir melhor esse personagem. Então é um privilégio. Por isso acho que as pessoas continuam, porque também é um compromisso, sabe? Toda semana você sabe que você vai ter que ler tal texto, você vai ter que escrever tal coisa. No final do bimestre você precisa entregar um conto. Então, é uma forma de as pessoas, né, nessa vida tão louca que a gente leva, saberem que elas têm que entregar uma coisa. Mas uma coisa que chamou atenção também é que, assim, o retrabalho, né? O reescrever, às vezes, é tão importante ou mais importante que reescrever. E também o ouvido aberto, né? Do tipo, também você, tipo, deixar seu ego de lado e receber críticas e entender essas críticas também, né? Exatamente. Para escrever literatura, você tem que estar com tudo aberto,
né? É o ouvido, é o coração, é o pulmão, é o nariz, os olhos, o sexo, tem que estar com tudo aberto, né? Para receber o mundo, para ouvir o mundo, para ver o mundo, para ver as pessoas, né? Então, por exemplo, eu falo, o escritor nunca para de trabalhar, né? Por exemplo, eu faço de tudo, eu não tenho carro, né? Faço de tudo para não pegar Uber, porque quando eu ando de condução, eu ouço as conversas, né? Isso é matéria-prima para minha escrita. Então, é o tempo todo que você fica aberto, aberto, né? E é isso que você disse, tem que ser humilde, mesmo. E reescrever, sinceramente, eu acho mais importante do que escrever. É claro que não dá para reescrever sem escrever, né? Mas é na reescrita que a escrita acontece. Não é na escrita, é na reescrita. Perfeito. Você fala, né, no começo do livro ali que o livro não pretende ser um manual de escrita criativa, né? Mas o subtítulo ali dá um caminho nesse sentido que é justamente 7 princípios do fazer literário. Eu queria saber como é que você chegou nesse 7, né? Depois a gente pode falar sobre um ou outro. Se eu fosse escrever hoje, seriam 8 ou 9, né? Porque eu não paro de pensar, mas em novos o tempo todo. Mas eu cheguei, porque, por exemplo, se você for ver o meu curso gravado no site da Escrevedeira, são 5 princípios. E no meu livro já são 7, porque com o tempo eu descobri, não, eu não posso deixar de fora esses outros 2, que são os detalhes e a experimentação. E eu fui chegando nesses princípios dando aula mesmo, né? Porque o meu curso é sempre dividido em temas. Então, nesse bimestre a gente vai estudar personagem, nesse bimestre a gente vai estudar foco narrativo, etc. Então, à medida que eu fui trabalhando os temas, eu fui me dando conta de que existem, como eu falo mesmo, alguns princípios norteadores que todo escritor de ficção precisa ter em mente, né, para aprimorar a sua escrita. Foram princípios a que eu fui chegando com a experiência mesmo. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção, Nemi, é que a questão da ficção, que é a arte do fingimento, né? Eu não sabia dessa. Mas que você escreve, eu achei muito interessante. Que é da separação da realidade. Mas ao mesmo tempo, você fala muito de autoconhecimento, né? Que eu acho que é interessante. Pra mim, até parece oposto. Mas me fala um pouquinho disso. E acho que por isso que talvez o livro tenha me pegado tanto, assim. Disso, né? De você Tá. sempre pensar em situações próprias, né? Então, eu falo isso também muito nas minhas aulas. Eu acho que quando a gente começa a escrever, a gente não deve escrever sobre si, nem sobre os próprios problemas, as questões, porque quando a gente fala de si, geralmente o conteúdo vem muito sujo, muito viciado das nossas próprias ah, ah, melecas, sabe? Os nossos medos, a nossa visão já muito dramática de si mesmo, a gente tende a exagerar, a vitimização, como o meu sofrimento é pior do que o sofrimento dos outros. E isso não dá boa literatura, geralmente. Então, eu sempre falo para começar falando de alguém ou de algo muito diferente de você, bem distante, né? Que é para você tentar se aproximar de uma realidade outra, né? Bem distinta da sua, e a partir disso se obrigar, né? Obrigar a tua mente e o repertório que você tem interno a se adaptar à realidade do outro, e a partir disso, nesse trabalho, vão saindo coisas sobre o eu que você, falando de si, não falaria, não descobriria. Então, a gente se descobre quando a gente fala do outro, né? Porque a mente é obrigada a criar caminhos novos, a criar percursos
inusitados, e é nesse percurso que saem coisas que você não sabia. E que você fala, olha, que interessante esse ponto de vista, que interessante esse jeito de formular, sabe? E aí você vai descobrindo sobre você. E aí, depois de um tempo, depois de 3, 4 anos fazendo esse trabalho, aí eu falo, agora vamos começar a escrever sobre nós mesmos, que agora a gente já tem capacidade de olhar para si como se a gente fosse o outro. E você falou das sete linhas que você coloca como regras, assim, mas você pode elencar também uma evolução do próprio curso, uma evolução das suas oficinas de escrita desde quando você começou até agora? O que tanto você realmente aprendeu e que você não falar, que você fez nas primeiras oficinas e que hoje em dia você nem usa mais, que você deixou de aplicar? Eu acho, eu acho que as minhas oficinas estão ficando cada vez mais abertas, nesse sentido de não ter regras, de não ter, de não ser, de não ser manual. Eu acho que as pessoas estão tendo chance de ter uma participação maior, sem depender tanto da minha palavra, porque, enfim, eu acabei me especializando nas oficinas só para pessoas que já estão num grau muito avançado, sabe? Então a conversa é muito de igual para igual. E no começo, não, no começo eu dava oficinas para pessoas que estavam começando, que estavam iniciando, então você é obrigado a ser mais diretivo, né, quando as pessoas estão começando. Eu diria isso. Acho que ficou mais democrático. Noemi, você falou agora de liberdade, né? Que eu acho que é interessante também. E você fala muito em subversão, né? Também, tipo, de busca de uma linguagem original, né? É, mas uma coisa me correu também, né? Tipo, e às vezes eu me deparo com textos que são muito complexos ou que eu acho difíceis, digamos assim. Isso passa na mente que você, também nas oficinas, ou você como escritora também, que essa voz original pode se distanciar tanto do leitor final, ou isso não é um problema? Como você se comunicar, da clareza, ou que sabe, da forma se tornar muito complexa? Não, passa muito pela minha cabeça e pela cabeça de todo mundo, né? Quando alguém começa a fazer experimentações muito ousadas, eu sempre falo para a pessoa, primeiro precisa ver se tá bom, né? Porque não adianta você sair fazendo qualquer coisa. Mas se tem coesão, se tem consistência, eu falo para a pessoa: olha, se você for publicar isso, saiba que você vai ter poucos leitores, né? Você quer bancar essa tua ousadia? Ótimo, né? Mas saiba que é arriscado. Então, eu sempre aviso, e às vezes a pessoa fala: sim, eu quero ir nisso. Talvez ela nem esteja pensando em publicar, esteja pensando só em ver quais são os limites da própria linguagem, né? Testar os próprios limites, ver até onde ela é capaz de ir, e aí na hora de publicar ela faz alguma coisa mais fluente, mais simples. Então, sim, eu e o grupo, né? A gente sempre está ali tentando fazer o, a pesagem, né? A ponderação sobre o texto não está claro, mas está bom, né? E aí, o que que a gente faz com isso? Você quer que o teu texto seja mais claro ou não quer? Quer dizer, a originalidade não tá ligada necessariamente à experimentação, né? À ousadia também, não é? Isso não são as mesmas coisas que às vezes são confundidas, não? Às vezes são confundidas, isso mesmo. É claro que quanto mais você experimenta, mais original você acaba se tornando, mas você precisa pensar até onde você quer que vá a tua originalidade, né? Mas, por exemplo, você pega o James Joyce, o cara ultrapassou todos os limites,
e falou: não, eu quero isso, tenho certeza que eu quero isso. E pronto, é considerado um dos melhores livros do século XX. Então, você tem que pensar. O Beckett também ganhou o prêmio Nobel. Agora, quem lê o Beckett? Muito pouca gente, muito pouca gente. É dificílimo ler o Beckett, né? Mas o cara topou, ele queria isso. Quando ele ganhou o prêmio Nobel, quando avisaram ele, ele falou: que catástrofe. Um dos princípios, né, do fazer literário que aparece no livro é justamente a originalidade, né? Mas o que eu queria te ouvir é o seguinte, porque você confronta duas definições, né? Uma que é a mais comum, que é essa que a gente está falando, né? Que é um pouco, que é assim, do que é novo ou inovador. Mas tem uma outra definição que tem a ver com origem também, né? Eu É, queria te ouvir um pouquinho sobre isso. é. Na verdade, se for seguir por esse pensamento, é a mesma coisa, né? Porque o que eu estou querendo dizer é que para você ser novo, você precisa conhecer o teu passado, você precisa conhecer o passado do lugar onde você mora, precisa conhecer o passado da literatura que foi produzida antes de você. Então, você precisa ir às origens para poder ser original nesse sentido de ser novo. Porque eu não acredito que a novidade pela novidade tenha algum valor, ela pode até ter um valor passageiro, mas aquilo não dura, né? Porque a novidade só tem verdade se ela tiver um lastro, né? Senão vira mais um produto, sabe? Ah, agora acabamos de lançar a fralda para quem teve rubéola, não sei o quê. Então, é essas novidades, né? Na introdução do livro, você coloca também uma questão interessante sobre a ética, né? Então está escrito lá, a literatura é, em grande parte, desobrigada de pactuar com possíveis verdades filosóficas, científicas ou políticas. E aí, em seguida, né, você explica isso em grande parte, dizendo que cabe uma discussão de cunho ético, jurídico e institucional que estabeleça os limites do que pode e deve ser publicado. Acho que isso tem a ver um pouco também com o que você estava comentando antes, né? Com a sua É, experiência na escrita e no ensino, queria saber se você acha que essa é uma questão nova, mais recente, e também de como você imagina esses limites, né? Ou essa discussão. sim, é uma discussão bastante nova, né? Tem a ver com essa explosão do politicamente correto, também tem a ver com as políticas de afirmação de muitas minorias. Então, por exemplo, se alguém deixa escapar um mulato, por exemplo, né? Eu chamo a atenção, é essa palavra mesmo que você quer usar? Se for essa palavra, usa, mas saiba de novo que você está incorrendo numa questão e que você vai ter que enfrentar. Às vezes a pessoa banca e fala, não, é essa palavra que eu quero mesmo, né? Ou então, às vezes, alguém comete um lapso racista, porque acontece, né? Todo mundo é racista, todo mundo, todo branco é racista, né? Então, aí o grupo fala, escuta, olha, você viu isso aqui? A pessoa fala, pô, não posso escrever, não quero, não é isso que eu penso, né? Saiu, e assim com o feminismo, com várias questões, com questões políticas também, né? Todo mundo que faz aula comigo sabe que eu sou de esquerda, né? Então, por exemplo, se alguém no grupo é bolsonarista, é difícil, eu não sei como lidar. E, Noemi, no seu livro você tem várias entrevistas com diferentes autores, né? Eu quero saber como que foi a escolha com esses autores e as entrevistas, como que foi cada uma delas? A escolha e o convite para você ter esses autores dando seus pontos de vista na sua obra. Eu escolhi entre
tantos escritores excelentes que tem no Brasil, eu escolhi escritores que eu achava que são representativos de uma forma ou de outra, ou porque eles já têm muito tempo de história, e porque são super conhecidos, como Milton Atum, né? A Beatriz Bracher, que é uma escritora mulher e que escreve, assim, eu acho que ela tem uma literatura fantástica, assim, de muito boa qualidade também. Então, chamei a Beatriz, o José Luiz Passos, que é um escritor nordestino que mora nos Estados Unidos, mora na Califórnia, então também achei interessante isso. Aí o Edmilson, que é um poeta que faz muita experimentação, a Carol Ben-Simon, que também é gaúcha e escreve romances assim, com uma clareza, com uma fluência. Ela sabe realmente escrever romances, e ela tem uma linguagem diferente. Então, chamei a Eliana Alves Cruz, que também faz uma literatura muito relacionada a questões da negritude. Então, assim que eu fui escolhendo, muito pela representatividade e pela qualidade literária dos livros dessas pessoas. Também é uma pergunta boba, mas é uma curiosidade minha. É do tipo, e como que você consegue identificar um bom texto, um bom autor, digamos assim? É possível que também não existem regras, né? Mas também pode ser gosto, mas sabe, depois de tanto tempo, como você consegue identificar isso? Olha, Fábio, para mim, a originalidade é muito importante, né? Então, se eu percebo que a pessoa está abordando uma questão que já foi abordada por inúmeros escritores a partir de um ponto de vista único, assim, diferente, que ela pega uma mesma questão a partir de um detalhe, sabe? Isso já me chama muito a atenção. E a originalidade na linguagem também. Se eu percebo que a pessoa consegue chegar em combinações de palavras, em construção de frases, em ritmo, de uma forma nova, assim, de uma forma que eu ainda não tinha lido, aí eu vou nessa, sabe? Eu falo, tem coisa aí, vamos explorar isso, porque tem caminhos para serem explorados. E é um pouco por aí, a originalidade do ponto de vista e originalidade na linguagem. Eu acho que essas são as duas coisas que mais me chamam a atenção num bom escritor. Legal. Bom, eu imagino, né, que a gente já passou por isso ao longo da entrevista, mas o livro é para quem está buscando justamente, para quem tem esse interesse que você mencionou no começo de escrever ficção literária. É isso mesmo? Você tem um público-alvo? Tenho, não é só ficção literária, né? Várias pessoas já me escreveram dizendo que o livro também ajuda a escrever melhor textos jornalísticos, né? Então, eu acho que para quem escreve não ficção, ajuda bastante também, não é só para quem quer escrever ficção. Eu acho que ajuda também, por exemplo, estudantes de ensino médio que queiram prestar vestibular. Acho que ajuda estudantes de letras, né, de línguas, de tradução. Eu acho que não é só para quem quer escrever ficção, não, para quem quer escrever. Sim, tem razão. E até de alguma forma para quem quer ler também, né? Porque você coloca várias referências a diferentes autores, exemplificando com trechos dos autores, isso é bem interessante. Então, acho que, inclusive, para quem quer ler melhor, também pode se interessar bastante pelo escrita em movimento. É, porque tem muitos exemplos, né, de escritores nacionais, estrangeiros. Legal. E conta pra gente, com a oficina aberta, tá rolando inscrições, como é que tá essa situação? Eu tô com a oficina, vai começar agora, daqui 10 dias, recomeçar, né, mas eu não tenho vaga. Porque a turma não desiste. A gente sempre recomeça todo semestre, quase que com o mesmo grupo, né? Então, sempre abre uma vaga ou duas, mas daí tem sempre gente na fila, aí eu já coloco. Então, por exemplo, agora vai começar e não tem vaga.
Mas eu tenho uma oficina presencial na Escrevedeira e para essa sempre tem vaga. Então, quem tiver interesse, é só se inscrever. Toda quinta-feira de manhã. E dá um servicinho, então, é só entrar no site da Escrevedeira? Isso. O site da Escrevedeira é www.escrevedeira.com.br. Tem o meu curso, mas tem um monte de outros cursos de professores tão bons quanto, melhores do que eu, e todo mês tem 10, 12 cursos diferentes para a pessoa optar. E aqui no nosso momento MVB Brasil com o Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Fala, Fábio. Fala aí, pessoal, tudo bem? E aí a gente vai contar uma novidade, não tão novidade, mas acho que se todo mundo não conhece, é algo bom de saber, não é, Ricardo? É isso aí, Fábio. Não é tão novidade, já tem um tempo que a gente lançou, mas ultimamente algumas pessoas têm perguntado para a gente sobre metadados, pedindo um pouco mais de treinamento, um pouco mais de informação. Então, eu achei que valia a pena hoje lembrar o pessoal do nosso livro Pensando Fora da Capa. É quase tudo que você precisa saber sobre metadados. Porque primeiro, porque não dá para você colocar tudo num livro, e especialmente assim, de uma vez só. E segundo, porque eu já falei aqui várias vezes, o metadado é uma coisa, é um ser vivo, né? O metadado, você tem que estar trabalhando com ele, administrando frequentemente, né? Com periodicidade. Então, sempre tem coisa nova. Por isso que é quase tudo que você precisa saber sobre metadados. Além, claro, o livro está aqui, a gente está disponível. Mas esse livro é gratuito, o e-book dele está disponível. O Fábio depois vai colocar o link para vocês, mas é só entrar no site da MetaBooks. No topo tem um menu, na opção Insights, você vai encontrar Pensando Fora da Capa. E aí você entra lá e pode ver o nosso livro, né? São dicas, são conceitos de metadados, o que é, explicar um pouco sobre os conceitos, e depois também dicas de melhores práticas, padrões globais de uso de metadados, né? A gente sabe o carinho que o editor coloca na produção de cada livro, né? E depois quer que esse livro apareça no lugar certo, vá para a prateleira certa lá na livraria e que o leitor também encontre. E os metadados são fundamentais para isso. Então, o livro é uma boa ferramenta para ajudar vocês a trabalharem aí com os seus metadados. Então, vai lá. Se você está assistindo em videocast, estou mostrando a capa aqui agora. Se você não está, entra lá no nosso site, você dá uma olhada, a capa está lá também para você se familiarizar com o visual. E bom proveito, usem, abusem, mandem perguntas, mandem sugestões. A gente está aqui para ajudar também com os metadados. Não, e é sempre bom porque conhecendo algumas editoras, sempre as perguntas, quando eu dou aula também, falar, e os metadados? Aqui é um ótimo guia para você começar e entrar bem no assunto, né, Ricardo? Então acho que tá tudo junto aí Isso aí, e é de graça para você baixar, certo? isso aí, isso mesmo, Fábio. Então tá bom. Por isso, Aproveitem. espero que, como a gente está falando do futuro, espero que tenham aproveitado bem o carnaval. E agora, né, já que agora o ano de 2024 começa, certo? É isso aí. Janeiro, como o povo disse, foi meio comprido, né? Não Nossa, acabava nunca. 500 Mas dias de agora já janeiro. acabou janeiro, já passou o carnaval. Vamos em frente. Bom ano para todo mundo. Bom trabalho. Vamos fazer vamos fazer os livros crescerem nesse nosso país e alcançar mais gente. Muito bom. Obrigado, Ricardo, e até a próxima. Obrigado, Fábio. Abraço para você, abraço para todos. Não, isso do leitor realmente eu fiquei tocado. Eu acho que realmente você começa a ler, ver os outros livros também de outro jeito. Você relembra, eu falei, nossa, esse livro fazia isso. Muito. Adorei o livro. Muito bom. Muita gente faz o meu curso e fala: Nossa, eu faço o curso da Noemi para ler, não para escrever. Porque a gente lê muito no curso.
A gente lê, a gente analisa textos, né? Uhum. Porque escrever é muito imitação, né? Tudo na vida é imitação. Então, você vai lendo e você vai imitando os escritores que você gosta, às vezes intencionalmente e outras vezes inconscientemente, né? De tanto que você gosta de um escritor, você vai incorporando as formas daquele escritor escrever e vai combinando. Então, você escreve um texto que combina Guimarães Rosa com Machado de Assis, com Clarice Lispector, todas as tuas influências vão se misturando lá no inconsciente, e quando você viu, você está imitando. Digamos que é um bom modelo para ser imitado, né? Então. Ah, mas a gente imita mal os modelos também e saem coisas legais. Você pode imitar literatura de banca de jornal. E dependendo de como você imita, de como você combina aquilo, fica bom também, né? Quem gosta de videogame, eu tenho alunos que gostam de videogame e eles aplicam coisas de videogame que eu nunca joguei videogame. Então eu não sei, mas quando eles usam, eu falo, gente, olha que bacana, porque eu sei que existem videogames muito bons. Uhum. Então, eu tenho um aluno, Rafael, que ama videogame e ele usa tramas. Eu falo, cara, é muito bom. Não, é verdade. Eu acho que tem jogos que realmente eles. Eu acho que como qualquer formato, ele pode ultrapassar e e contar histórias de jeitos que outras formas não fazem, né? Então acho que com É, certeza. Deixa eu aproveitar o gancho, Noemi, que aí a gente já começa com o nosso quadro de indicações. Eu fiz para indicar um game, um jogo, né? Antes eu tinha muito mais tempo antes de ter filho e eu jogava muito mais, né? Agora, tipo, tem que encaixar um pouco mais. E eu comprei um jogo faz um tempo, que era durante a pandemia. Chama Last of Us, é o número 2. Só que ele é um jogo que tem uma série que eu nunca assisti porque eu queria terminar o jogo. Só que ele fala de vírus, de zumbi, de um mundo pós-apocalíptico. Então, imagina ver isso em 2020, né? Não dava. Mas eu terminei, eu fiquei economizando, né? Porque também o jogo é muito caro pra videogame. E aí eu terminei a semana passada. E eu fiquei órfão, assim, eu me senti porque é uma história que olha, te pega. Antes eu não tinha chorado na frente de um game. Não faz nem sentido, né? Você vai contar pra alguém e fala assim, nossa, como assim? E quem jogou primeiro, tem uma cena que mostra. Logo depois uma cena super pesada, que é muito violenta, e depois você tem uma cena que você vê a natureza, uma girafa, e você chora. Eu duvido que alguém passe por isso e não tenha chorado. nossa, E eu termino o segundo, que é isso. O jogo é muito mais longo, que os jogos estão ficando mais longos e assim, você termina com o coração despedaçado pelas escolhas dos personagens. Porque é interessante, assim, você joga metade do jogo com uma personagem e outra metade com outra. E elas são antagonistas. E no final você não sabe quem você torce, entre aspas, sabe? E você chega no final e você fala assim, meu Deus, que eu... Sabe? E você fica confuso com o que você tá sentindo em relação às pessoas. Que você fala assim, você quer que isso aconteça ou não, E claro que, tudo bem, é um jogo violento, mas assim, é de um jeito que, como você falou, é como você vê um filme incrível ou como você lê aquele livro que não sai da sua cabeça, mas se você... então, É isso que você tava falando, né? então, é uma super influência. Eu acho que é uma ótima influência. Mas e você, Naomi, o que você leu ou ouviu? Tenho curiosidade de saber, por exemplo, uma série que fez isso com a sua cabeça, alguma coisa assim, um filme, que não seja só livros. Sério? Putz, eu assisto muito poucas séries, mas assim, teve uma série que eu amei, que ninguém conhece, que chama Olive Kitteridge. Recomendo muito. Você conhece? Com a Frances McDormand, Isso, né? é, Que é baseado no livro, né? é baseado num livro. Então, essa é uma série que eu gostei muito. E eu gosto de umas séries bobas também, aquela que tem um diretor de teatro, que é um ator super famoso, que tinha um amigo que acabou morrendo. É o Michael Douglas, né? O Douglas, você sabe como É chama essa série? o método Kominsky.
O Método Kominsky, é. Ah, gostei muito da Fleabag também, Hum, que é uma série super popular, né? E eu acho aquela atriz fantástica. não, o roteiro, como quebra a quarta parede, é muito, muito incrível. Muito bom, muito Uhum. bom. Então, essas são as séries que eu vi, que eu recomendo, mas eu não vi nenhuma dessas séries mais famosas. Eu começo a ver, não consigo, não me pega, não me pega. Minha filha vive me recomendando aquela numa ilha, um hotel, chiquérrimo, um monte de. Eu White Lotus, muito boa também. assisto um capítulo, não dá, não vai. Então, série, não sou muito boa. Agora, cinema, eu assisto todo dia. Eu assisto um filme por dia. E sou muito cinéfila. E aí posso fazer muitas indicações. Então faz assim, escolhe um filme que você assistiu esse ano que seja, te falou assim, que o último filme que você lembra que explodiu sua cabeça. Ah, eu gostei demais desse que tá todo mundo falando que adorou também, que é o Anatomia de uma Queda. Hum. Excelente. Desse outro também, o Vidas Passadas, que é o filme coreano. Lindo, lindo, belíssimo. E. Ah, tá bom esses dois. Tá bom, não. Ótimas sugestões aqui pro pessoal. Obrigado. Thalita, e você? O que você tem visto de bom? Olha, primeiro pode incluir nas indicações o seriado do The Last of Us, você não assistiu ainda, mas fica a indicação porque é tão bom quanto o jogo. Aí assiste a primeira temporada, eu quero comentar com você depois, é muito bom. Tá bom, vou fazer Então isso. já fica aí a indicação do The Last of Us, a primeira temporada. E eu também tô assistindo a série da Brown, Uma História Incrível da F1, que é o Keanu Reeves, que apresenta a história de uma das maiores sagas da Fórmula 1. E tem 4 partes, e tem, sei lá, aparece, para quem gosta de Fórmula 1, aparece bastante o Barrichello, o Jason Button, o Ross Brown, né, que foi o dono da Brown. E, enfim, é uma série documental e vale muito, muito a pena assistir, é muito boa. E você, Sobota, o que você tem lido de bom? Que você geralmente indica livros, né? Esse episódio do podcast vai ao ar depois do carnaval, né? Mas vou fazer uma indicação que ainda está mais ou menos relacionada, quer dizer, bastante relacionada esse ano, né? Que é esse livro aqui do Alberto Mussa, Meu Destino é Ser Onça. É uma edição nova, lançada agora, né, pela Civilização Brasileira. O livro vai ser, ou foi, tema do Carnaval da Grande Rio. Então, quando as pessoas estiverem ouvindo, a gente já vai saber, né, ter sabido como foi o Carnaval da Grande Rio. Mas é um livro em que o Alberto Mussa, reconstitui o que teria sido o texto original de uma narrativa tupinambá. Então ele pega trechos, fragmentos, né, que sobreviveram ao longo dos séculos sobre histórias tupinambás e reconstitui num texto único. A edição tem, além, né, dessa reconstituição que ele faz, tem outros textos explicando toda a situação, pós-fácios. Enfim, é um livro bem interessante, assim, que fala aí sobre origens do Brasil, né, de alguma forma, de um Brasil que a gente, né, cada vez vem descobrindo mais e tal, e o Alberto Mussa é uma pessoa que leva bastante as narrativas nesse sentido, né, então fica a dica aí. Meu Destino é Ser Onça. Alberto Mussa é demais. Adorei a indicação. Não, e ainda comentar que está sendo, eu não sei nem falar qual o verbo certo, tempo verbal, mas está sendo um carnaval muito literário também, né? Que tem isso, tem a Portela também, né? Tem me ajuda com o nome da autora? Esqueci. A Portela é o samba do... Qual é o nome do livro? Ou branco. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Ana Maria Gonçalves. Exatamente. Legal. Tem outras também. A gente fez no Isso Publish News uma matéria sobre isso. Então, quem tiver interessado, procura lá que tá lá. A Beatriz fez. Ficou bem legal. E também gravamos um Sabatina com a autora, né? Então vale também procurar lá no Publish News. Boa. Vou colocar o link aqui, a matéria Escolas de Samba apresentam enredos inspirados em livro no Carnaval 2024. Então, espero que... Agora já tenho pra quem torcer, né? No Carnaval do Rio. Uma das duas, né? A Portela ou a Grande... Mas, Noemi, muito obrigado pela conversa, foi muito bom. Acho que... E é claro que a indicação procura o livro da Noemi, Escrita em Movimento.
Tá aqui a capa, o livro. E brigadão, viu, Noemi? Obrigada a vocês, foi ótimo. Obrigada. Então tá bom, gente. Beijo. Até a Beijão, próxima. até mais. Até a próxima.